Bem-vindo ao Wine Actors, o programa que mostra os atores do vinho para você. Hoje nós temos um programa sensacional porque nós vamos falar sobre os números de mercado, mas vamos falar com quem entende de números de mercado. É o Carlos Abar da Product Audit. Então vocês vão saber disso depois da nossa vinheta. Carlos Abar, obrigado aqui por aceitar o convite aí na sua agenda que deve ser bastante atribulada. Não, para você sempre, imagina. Muito obrigado. Eu queria, olha, nosso programa é curto, nós temos poucas perguntas para ser sucintos, tá certo? Para ajudar a nossa audiência aí. A minha primeira pergunta é o seguinte: quantos anos tem a empresa que começou com seu pai? Hoje você está lá carregando o piano junto com ele. O lado mais pesado está com você ou está com ele? Está com ele. Sempre. Ele que não toma vinho aqui, né? Quantos anos tem a Product Audit? A PA tem 30 anos já. 30 anos na PA, é? Vai ser 30 anos de... E é bebidas como um todo, não é só vinho. Tem o mercado destilado que eu acredito que seja bem maior que o do vinho, né? É, o mercado que a gente chama de wine spirits. Então, Tá. A gente mensura desde tequila, vodka, gin, espumante, champanhe, que a gente chama de tudo, inclusive o vinho, em toda a América Latina. Então a gente mensura desde o México até o Uruguai. Então, Que bacana. Fez isso há muitos e muitos anos atrás, ele começou aqui no Brasil e foi ampliando para toda a América Latina. Ele foi pioneiro nesse fornecimento de dados, né? Esse fornecimento de dados, ele foi, acho que, a primeira pessoa que entendeu o que seria um mercado total de um produto. Que legal. E ele inventou uma metodologia chamada Market Front View. Ah, é? Vai acontecer com o mercado Bárbaro. daqui a algum tempo. Então, Bárbaro. É uma coisa que hoje, inclusive, a gente registrou. É uma marca registrada da empresa. Ah, legal. Olha, é importante você saber que os números que a gente fala a respeito de venda de vinho não são números de venda de vinho, é número que está abastecendo o mercado de vinho. Ou seja, eles somam o que foi importado de vinho e se abastecem também do vinho brasileiro, do que foi produzido de vinho e foi para algum mercado, ou para um distribuidor, para um supermercado. Venda no Brasil, só quem sabe é o governo e não dá esse dado para a gente, não é verdade? Não dá, uma pena isso, uma pena. Mas me conta o seguinte, o que interessa aqui para a gente, falaram tanto que o vinho cresceu na pandemia. O vinho realmente cresceu na pandemia, nesses últimos 2 anos, aí 1 ano e meio? Bom, o vinho realmente cresceu. Não vamos falar que não cresceu. O consumo de álcool cresceu na pandemia. Consumo de álcool de um modo geral. De modo geral, cresceu na pandemia. O brasileiro está consumindo mais álcool na pandemia. Tá. Dizem, tem alguns clientes nossos que falam, porque é a droga é lícita do momento. E é verdade, o pessoal fica em casa, quer beber alguma coisa. Claro. Então houve esse aumento de consumo total de álcool. Não, e beber em casa, desculpa te interromper, eu acho que beber em casa também favorece, porque o cara não tem que dirigir para voltar, ele já está lá. Então, se ele beber um pouco a mais, ele fica mais à vontade também, né? Você não acha? Com a lei seca, etc., né? Realmente acho que houve um problema na questão da lei seca, que parou um pouco, né? No Brasil é zero, né? Álcool zero, né? Em alguns países você já pode tomar uma taça ou uma latinha de cerveja, não tem problema. Que seria o mais sensato, né? A gente acredita que seria muito mais sensato, mas com essa questão do álcool zero realmente foi complicado. Mas o álcool zero é uma questão mais de consumo, como posso dizer, um consumo não habitual. Tá. Então, por exemplo, o que acontece? O cara normalmente não toma o vinho no almoço. Tá. Então, com isso, com o vinho, com a falta desse hábito, o que acontece? Realmente houve uma queda de consumo. Então, por exemplo, no México, na Colômbia, interessante, né? Como chama, andinos, todo mundo consome no almoço. E no brasileiro não. É estranho isso. Aliás, eu vou te dizer, o meu grande desafio, eu sou até um chato com isso, eu estou sempre falando uma taça por refeição. Porque o vinho é um complemento alimentar e é um alimento muito saudável. O vinho é um alimento funcional, porque
traz benefício à saúde. E o dia que o brasileiro adquirir esse hábito, sai de baixo, porque o potencial é para 10 vezes o que se consome hoje, não é verdade? É verdade, o potencial é gigante. Agora, Carlos, eu gosto sempre de avaliar o mercado do vinho considerando um ano fechado. Na minha cabeça, tem sempre o ano de janeiro a dezembro. É o que eu costumo fazer. E os dados que a gente teve de 2020 contra 2019 deu um crescimento pé dos 30%. 48 quase, de importação foi quase, né? Né? Mas na média com o brasileiro. Agora, mesmo assim, nós estamos falando de 2 litros per capita, não é verdade? Ou 2 ponto qualquer coisinha. Era 9 ponto qualquer coisa, todo mundo festejou. Não, mas escuta, isso é nada. Eu, por exemplo, estou tão fora dessa curva que eu nem vou falar de mim, mas mesmo comparando com países sul-americanos, é muito pouco, porque é tudo 18, 20, 25, não é verdade? É verdade. A questão do consumo per capita, eu acho que você tem que ter muito claro qual que é a metodologia e o porquê da metodologia. Se é acima de 18, acima de 15, acima de 60, acima de 21, não importa. Eu acredito que precisa ter a noção de que é um número muito baixo. A gente está com 2.0, ou se é 2.0, 2.98, é baixo, não importa qual que é o número. A gente sempre utiliza o total da população. Por quê? Não é porque o maior de 18 não bebe, etc. Porque quando a gente analisa os dados ou as informações, a gente precisa de um parâmetro. Então, mundialmente, se a gente for analisar, comparar, por exemplo, com o consumo de feijão, consumo de arroz, consumo de café, você tem que ter um parâmetro de comparação dentro do teu produto. Então, o que acontece? Se a gente não pegar a população total de um determinado país para calcular o consumo per capita, isso pode gerar um problema de comparação de dados. É basicamente uma questão de comparação de dados, né? Claro. Se é maior ou menor, ou 2.0, ou 2.98, cresceu, né? A gente faz tem que comemorar. Carlos, isso que você estava falando antes do nosso break me leva a uma coisa seguinte. Quando alguém faz um per capita de maior de idade, ou mesmo a OIV que faz acima de 15 anos, que eu achei um absurdo, porque é para compensar os países muçulmanos que não bebem. Pelo amor de Deus, que equação é essa? Mas, de qualquer sorte, quando eu quero saber, por exemplo, tá bom, o vinho cresceu 30%, mas quanto cresceu o consumo de queijo, por exemplo? Aí não dá para fazer, porque tem que ser o per capita tradicional, que é de todo mundo. Não faz mal que tem bebê e velho na UTI que não está comendo nem queijo nem tomando vinho. Mas é um modo de comparar, não é isso? Isso mesmo. Se a gente não tem uma comparação, uma padronização de tudo, vai ser muito difícil você comparar. Então, claro. Que a gente faz? A gente tem um negócio chamado benchmark. Tá. O que é o benchmark? É a gente comparar com alguma coisa grande. Então, por exemplo, a Coca-Cola é um benchmark, por exemplo, para a Pepsi-Cola. Tá. Então, olha, eu vou atrás do líder de mercado. Então, ou a gente pode fazer o seguinte, olha, a gente vai, agora o nosso benchmark é o consumo de cerveja. Então, vamos atrás do consumo de cerveja. Então, sempre tem que ter um comparativo. Se eu analiso o mercado de uma maneira diferente ao comparativo, eu vou ter uma distorção de dados gigante. Claro. Né? Isso aí o que acarreta? Acarreta um problema grave. Porque as empresas e as pessoas tomam decisões em cima de quê? De informação. Claro, claro. Se você não tem uma informação correta, né? Tá vindo muito vinho, ou tá crescendo absurdamente o mercado de importação. Moxa, tá vendendo muito vinho. Está vendendo muito vinho? Está. Mas não está vendendo dessa maneira que está. Assim. Bom, eu vou te dizer uma coisa. Eu passei, tive um trabalhão danado o ano passado, quando veio a notícia que o vinho tinha... Porque andaram fazendo uma comparativa no mercado absolutamente equivocado quando liberaram as importações que ficaram paradas por conta do início do Covid e de repente aquilo tudo, bom, agora então está liberado, então manda tudo. Pô, aí juntou 3 meses de coisa parada, porra, o mercado aqui vendendo a qualquer preço para pagar as contas, precisava trazer mais vinho. Bom,
Aí divulgaram um boom de crescimento. Você não sabe o que eu recebi de perguntas do exterior, de jornalistas, colegas, cara da Espanha, cara da Itália, cara de Portugal, falando, Didu, o que está acontecendo no Brasil? Eu falei, está acontecendo o que a informação foi equivocada, é isso que está acontecendo, não houve esse boom. Houve uma adequação de abastecimento que foi mal avaliada. Agora você veja a repercussão que é isso, porque o brasileiro tem mania de ver o título e a foto e não ir atrás da informação. Muitos justificaram depois no texto, muitos jornalistas falaram, não, mas eu pus no texto. Não, mas ninguém leu o texto, pô, 90%, enfim, deu esse problema. Mas, Carlos, eu queria saber de você também, essas avaliações que eu não faço, não tenho hábito, deveria ter, o que vocês chamam de ano móvel. Ou seja, eu estou em agosto, eu compararia agosto até julho, agosto de 2021 até julho de 2020. Isso. E o mesmo período de 2020 com 2019. Isso é muito usual, isso tem sinalizadores, me fala um pouco sobre esse ano móvel. Se você não compara um ano móvel contra um ano móvel, você tem problema de sazonalidade. Então, normalmente a importação de vinho no meio do ano ela é maior, principalmente por a questão do inverno. Como houve a Covid, a gente tem uma sazonalidade ainda maior, porque, como você comentou, vai 3 meses que está parada a mercadoria dentro do porto, vai nacionalizar, deu um boom, nossa, na hora que eu comparar o boom aqui, eu não vou conseguir comparar com janeiro, deu um crescimento de 100%, não tem lógica um número. Então o que a gente faz? Para amenizar isso, a sazonalidade, a gente sempre tem que comparar um ano inteiro com o ano inteiro. Então sempre são janelas móveis. Então o Movenir comparado com o Movenir dá uma tendência, não digo que é realmente consumo, dá uma tendência total daquele determinado mercado. Mas com a Covid, talvez essa janela móvel tenha que ser ainda mais longa. Talvez a gente tenha que comparar 18 ou 24, etc. Por quê? Porque a tendência de números estão tão malucas que a gente não tem container no porto, importa, a China está com problema. Então tem vários tipos de problemas para analisar o número muito graves. Então se você não entende o que acontece com aquele número, a informação que você vai passar para o teu cliente ou para o mercado, ela é muito mais complexa e complicada. Então você vai ter uma informação que você pode ter uma interpretação errada daquele dado. O dado não está errado, ele está mal interpretado. E é isso que a gente faz todo dia na PA. A gente interpreta, é um trabalhão gigante, demora. A gente tem uma equipe grande para poder exatamente tentar interpretar o dado, né? Software, estatísticas, etc. Então a gente precisa ter exatamente o que está acontecendo. Acho que te respondi, né? Tua pergunta. Não confundiu nada, está muito claro para mim. Eu só queria, nós estamos já terminando, fazer 2 perguntas para você responder muito rápido. Vou responder. Porque nós temos 2 minutos. A primeira é a seguinte, com a tua experiência, você acha, porque o Cabral me falou que o mercado está muito abastecido e que provavelmente esses números vão apresentar caída agora. Você confirma isso? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que o mercado está tendo um overstock, não tenho dúvida disso. Mas que cresce, o mercado está crescendo, mas que vai ter um problema, principalmente nos vinhos mais baratos de overstock, eu não tenho dúvida que vai ocorrer. E para terminar, qual é o vinho que não pode faltar na sua adega? Carlos, conta para mim. Qualquer vinho de sobremesa. Você gosta de vinho de sobremesa? Ou um Porto, ou um Jerez, ou um Leite Harvest. Eu adoro vinho de sobremesa, adoro. Que bom. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado, Didu. Saúde. Foi um prazer, viu? Muito obrigado por tudo e pela oportunidade. Eu que agradeço.